Olá, amigos do Facebook. Eu sou Jake Souza Silva, advogado. Estou aqui para gravar uma live onde nós vamos falar sobre auxílio-doença acidentário e auxílio-acidente. Nós iremos aprender a diferença entre esses três institutos e quais as implicações jurídicas decorrentes de cada um deles. Espero que vocês gostem dessa transmissão e vamos acompanhar. Também peço para todos vocês que curtam essa transmissão, essa live. Estou criando também um canal no YouTube, onde você pode digitar meu nome, você vai encontrar lá o meu canal no YouTube. Eu preciso de 1000 inscritos no YouTube para que eu possa fazer transmissões ao vivo pelo YouTube. É uma exigência do YouTube. E como eu comecei o canal agora, eu conto com sua ajuda, então acessa lá meu canal no YouTube, ativa o sininho de notificações e vamos então iniciar essa transmissão onde nós vamos adentrar a esse mundo fascinante que é o mundo do direito previdenciário. Então, para começar a nossa transmissão, nós vamos passar aqui o primeiro slide, onde nós vamos falar sobre auxílio-doença, né? Isso que se divide aqui basicamente em duas espécies. Nós temos aqui o auxílio-doença previdenciário, também conhecido como auxílio-doença comum, né? E nós temos o auxílio-doença acidentário, certo? Então, basicamente, o auxílio-doença ele é um benefício por incapacidade que é devido ao segurado do INSS que é acometido por uma doença ou acidente que o torne temporariamente incapaz para o trabalho. Então aqui nós percebemos que uma das características do auxílio-doença, seja ele previdenciário, seja ele acidentário, é que a incapacidade ela é temporária. Isso mesmo, é uma incapacidade temporária, uma capacidade que possui prazo determinado. Não é isso? Então, nós temos aqui basicamente essas duas espécies de auxílio-doença. Então, o auxílio-doença previdenciário ou comum, que é o de espécie B31, não é isso? Ele é devido justamente a este segurado do INSS que foi acometido por uma doença que o tornou temporariamente incapaz. Já o auxílio-doença acidentário, que é o espécie B91, né, isso ele é devido a este segurado do INSS que foi acometido por um acidente que o torne temporariamente incapaz. Então, o que nós percebemos aqui é que a diferença basicamente entre o auxílio-doença comum e o auxílio-doença acidentário é a existência do chamado acidente. Em ambos os casos, a incapacidade ela é temporária. Ela é temporária, certo? Isso porque, caso a incapacidade se torne permanente, aí nós não teremos mais o auxílio-doença. Nós teremos, então, a aposentadoria por invalidez. Eu gostaria também de deixar claro que com a emenda constitucional, né, 103 de 2019, que é a tão famosa reforma da Previdência, essas nomenclaturas, auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, elas tiveram uma alteração. Então, atualmente, o auxílio-doença ele é chamado de auxílio por incapacidade temporária. Justamente por isso. Por quê? Porque ele é devido ao segurado que foi acometido por uma incapacidade, como o nome já diz, temporária. Já a aposentadoria por invalidez, né, isso ela recebeu a nomenclatura de auxílio por incapacidade permanente. Uma nomenclatura que eu, sinceramente, gostei bastante. Particularmente, por quê? Porque esse termo aposentadoria por invalidez, ela dá a falsa ilusão ao segurado de que o segurado está aposentado vitaliciamente, ou seja, que ele irá receber o benefício por toda a vida. E nós sabemos que
a aposentadoria por invalidez ou auxílio por incapacidade por incapacidade permanente não necessariamente confere ao segurado o direito ao recebimento do benefício por toda a vida, ou seja, de forma vitalícia. Então, eu acredito que a reforma da Previdência, nesse ponto, ela acertou, né, em alterar essa nomenclatura para auxílio por incapacidade permanente. Só lembrando que esse termo permanente significa que é uma incapacidade de longo prazo, mas nada impede de que o segurado, num futuro bem distante, possa vir a se recuperar. Até porque nós sabemos que a medicina, a cada dia, ela evolui, então hoje doenças que não possuem cura ou tratamento, pode ser que daqui a 10, 15 anos elas possuam um tratamento e essa pessoa possa então recuperar a capacidade para o trabalho. Por isso que eu não concordo com a nomenclatura aposentadoria por invalidez. Eu prefiro esse termo auxílio por incapacidade temporária. Certo? Então vamos passar aqui para o nosso próximo slide para que nós possamos compreender mais detalhadamente a diferença entre o auxílio doença previdenciário ou comum, que é o espécie B31, e o auxílio doença acidentário, que é o espécie B91. Então vamos passar aqui para o próximo slide para que fique muito mais fácil a compreensão. Então nós temos aqui, só um momento aqui, gente, deixa eu dar uma correção aqui na tela. Pronto. Então vamos lá. Nós temos aqui o artigo 59 da Lei 8.213 de 91, que é a lei do Plano de Benefício da Previdência Social. Então o artigo 59 ele diz o seguinte: o auxílio doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 dias. Então, como nós percebemos aqui, a lei ela exige alguns requisitos para a concessão desse auxílio doença ou auxílio por incapacidade temporária. Então, o nosso primeiro requisito é o que? A qualidade de segurado. Então, não é qualquer pessoa que é portadora de uma doença ou que está aparentemente incapaz que faz jus ao recebimento do auxílio por incapacidade temporária, também conhecido como auxílio doença. Então, é necessário que essa pessoa possua qualidade de segurado. Isso significa o quê? Que ela precisa contribuir para o regime geral de previdência social para que ela seja considerada segurada. Em outras transmissões, inclusive, nós falamos quais são os segurados do regime geral de previdência social. Nós vimos que a primeira categoria de segurado é o segurado empregado, aquele que exerce uma relação de emprego com subordinação, com habitualidade, mediante remuneração a uma pessoa física ou jurídica. Ou seja, aquele trabalhador que trabalha sobre as ordens de uma pessoa ou de uma pessoa jurídica, seja ela física ou jurídica, mediante subordinação, mediante recebimento de salário. Né? Então, esse é a primeira categoria de segurado, segurado empregado. Nós também temos o empregado doméstico, que é aquele empregado que trabalha no âmbito da residência ao empregador doméstico, não é isso? Não é isso? Sem vínculo empregatício. Nesse caso aqui, ele trabalha no âmbito do lar. Nós temos também o contribuinte individual, que é aquele segurado que trabalha por conta própria. Nós temos aí o trabalhador avulso, que são aqueles trabalhadores que prestam serviços à cooperativa de trabalhadores, digamos assim, não é isso? Eles trabalham para uma empresa que presta serviço a outra fornecendo trabalhadores. Nós temos também o segurado especial, que é aquele segurado, o lavrador, o pescador artesanal, o extrativista e o indígena, que são considerados segurados especiais.
E, por fim, nós temos aí também o segurado facultativo, né, que é aquele que não exerce atividade remunerada, mas optou contribuir para o INSS de forma voluntária. Então, você tem que se enquadrar inicialmente em uma dessas categorias de segurado para que você faça jus, seja ao auxílio por incapacidade temporária, seja ao auxílio por incapacidade permanente ou ao auxílio acidente. Qualquer um desses três benefícios, para que uma pessoa faça jus ao recebimento de qualquer deles, é necessário comprovar essa qualidade de segurado, contribuir para o sistema. Só que não basta contribuir para o sistema, você tem que contribuir por um certo período de tempo. Não é isso? Então, a lei exige um número mínimo de contribuições para que o segurado faça jus ao recebimento, quer seja do auxílio-doença, quer seja da aposentadoria por invalidez, quer seja do auxílio-acidente. Para qualquer um desses três benefícios, o segurado precisa cumprir, então, uma carência. Desculpem, o auxílio-acidente ele não possui carência, né, gente? Por quê? Porque ele é decorrente de acidente. Então, só corrigindo aqui esse equívoco. Então, seja para o recebimento do auxílio-doença, seja para o recebimento da aposentadoria por invalidez, a lei exige um número mínimo de contribuições para o sistema. Esse número mínimo de contribuições nós chamamos de carência. E a carência que a lei exige para o recebimento do auxílio-doença, ela está mais aqui adiante, né? Nós vamos ver aqui que essa carência ela é de 12 contribuições. Então, o segurado precisa contribuir por pelo menos um ano, 12 contribuições, para que ele faça jus ao recebimento de qualquer um desses dois benefícios, ou auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Então, se o segurado foi acometido por uma doença hoje e ele quer dar entrada no benefício, então ele precisa ter contribuído pelo menos 12 meses atrás. Então, ele tem que ter iniciado a contribuir para o sistema por pelo menos 12 meses atrás. Não adianta ele contribuir daqui para frente, né? Porque a carência é uma contribuição que se refere a um período anterior e não a um período posterior. Então, o segurado ele tem que contribuir antes para pedir depois. Não é o contrário, né? Pedir primeiro para depois contribuir. Não adianta, certo? Então, e o terceiro requisito é o quê? É ser portador de uma doença que o torne temporariamente incapaz para o auxílio-doença ou permanentemente incapaz para a aposentadoria por invalidez. Então, nós temos esses três requisitos. Qualidade de segurado, se enquadrar em uma das categorias de segurado da Previdência, contribuir por pelo menos 12 meses, carência, e ser portador de uma doença, não é isso? Ou um acidente que o torne temporariamente incapaz, certo? Só lembrando que, no caso de acidente, não é exigida carência, certo? Se o segurado ficou temporariamente incapaz em decorrência de um acidente, neste caso, não será exigida a carência. Então, nós vamos passar aqui para o próximo slide para que nós possamos compreender o que significa, então, o auxílio por incapacidade permanente, também conhecido como aposentadoria por invalidez. Vamos passar aqui, então, para o próximo slide. Então, o artigo 42 da Lei 8.213 de 91, né, ele conceitua o que seria, então, esta aposentadoria por invalidez, também conhecido como auxílio por incapacidade permanente. Então, a aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. Então, observem só,
a aposentadoria por invalidez, que é o nosso famoso auxílio por incapacidade permanente, não é isso? Então, olha só, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência. Então, há situações em que é exigida a carência e há situações em que não é exigida a carência. Então, se essa incapacidade, né, isso permanente, for decorrente de um acidente do trabalho, aí nós teremos, então, uma incapacidade. Aliás, nós teremos uma ausência de carência. Neste caso, não será exigida as 12 contribuições. Se o segurado só contribuiu com um mês e sofreu um acidente do trabalho no mês seguinte, ele já faz jus à concessão do benefício, caso preencha os outros 2 requisitos. Se ele contribuiu por 9 meses, sofreu um acidente do trabalho, não é isso? Olha que a lei exige 12 meses. Ele sofreu um acidente no 9º mês de trabalho, não é isso? Mas foi um acidente de trabalho. Então, nesse caso, não será exigida a carência. Não é isso? Então, será devida ao segurado que estando ou não em gozo de auxílio-doença. Então, há situações em que o segurado está recebendo auxílio-doença e o segurado, quando recebe auxílio-doença, de tempos em tempos, ele tem que fazer uma nova perícia para não perder o benefício. É o que nós chamamos de perícia de prorrogação. Então, o médico, quando concede auxílio-doença, como a incapacidade ela é temporária, ele vai dizer por quanto tempo essa pessoa vai permanecer afastada do trabalho. Então, olha, você vai ficar 5 meses afastado do trabalho. Se o segurado, durante esses 5 meses, se convencer de que não recuperou a capacidade para o trabalho, ele pode se submeter a uma perícia que nós chamamos de perícia de prorrogação, onde ele será novamente avaliado pelo médico. Se o médico constatar que realmente ele não recuperou a capacidade, ele vai conceder novamente o auxílio-doença, caso a incapacidade continue temporária, por um outro determinado período. Ele vai fixar um período. Ou, se nessa perícia de prorrogação ele constatar, não, essa sua incapacidade aqui, não há como você recuperar a sua capacidade, você está insuscetível de reabilitação, nesse caso ele vai conceder a aposentadoria por invalidez. Então, neste caso é quando você já está em gozo de auxílio-doença. Mas pode ocorrer também a situação em que o segurado está solicitando o benefício pela primeira vez. Então, já na primeira perícia, o médico constatou que aquela pessoa está insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. Então, se ele não consegue mais se reabilitar, ele não consegue mais se inserir no mercado de trabalho. Portanto, este segurado, ele necessita desse benefício denominado auxílio por incapacidade permanente. Por quê? Porque ele está permanentemente incapacitado para o trabalho que ele exercia e que garantia a subsistência dele. Neste caso, ele vai receber o benefício enquanto ele permanecer nesta condição. Isso significa que, caso a situação de saúde do segurado melhore ou mude, imaginamos aí, ele foi acometido por uma incapacidade que não existia tratamento, mas em 10 anos no futuro já existe esse tratamento. Então, se ele consegue fazer esse tratamento e consegue se reabilitar, aí o benefício nesse caso é cessado e ele é considerado reabilitado para o trabalho. Então, vamos passar aqui para a continuação aqui. A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico pericial. Isso significa que quem vai determinar se o segurado seja incapaz permanente ou temporariamente, é o exame médico pericial. Ou seja, o segurado ele deve se submeter a uma perícia que é realizada a cargo do Instituto Nacional do Seguro Nacional, o INSS, do Seguro Social, desculpa. Então, o INSS vai realizar uma perícia neste segurado, onde vai ser avaliada a sua condição
de saúde para o trabalho. Lembrando que aqui não é uma condição de saúde qualquer, é uma saúde para o trabalho. Aqui nós estamos falando de medicina do trabalho, ou seja, se aquele segurado consegue trabalhar, exercer a atividade dele, mesmo sendo portador de uma determinada doença. Então aqui não basta ser portador da doença, e sim de uma doença que lhe impeça de trabalhar, né, para que você obtenha a sua subsistência. Então, quem vai aferir esta incapacidade e o grau da incapacidade é o médico perito do INSS. Isso significa que, por mais que você se consulte em um médico particular ou até mesmo em um médico do SUS, que esse médico particular ou esse médico do SUS lhe forneça atestados dizendo que você está incapacitado, a conclusão final, a palavra final, o veredito final é do médico do INSS. Ou seja, se ele disser você está incapacitado, o que vale é a palavra dele. Se ele disser que você não está incapacitado, mesmo você tendo atestados médicos particulares ou mesmo do SUS, o que vale é a palavra do INSS, do médico do INSS, desculpem, do médico perito nomeado pelo INSS para realizar esta perícia. E aí, caso o segurado fique insatisfeito com o parecer do médico perito do INSS, ele pode protocolar um recurso no próprio INSS no prazo de 30 dias da data de indeferimento, ou ele pode ajuizar uma ação judicial, né, isso, na Justiça Federal, requerendo uma nova perícia. E aí um médico perito nomeado pelo juiz irá avaliar este segurado e a palavra final será a palavra do médico perito nomeado pelo juiz, né, isso lá da Vara Federal que vai avaliar. Tudo bem, gente? Espero que vocês tenham entendido essa parte do slide. Então vamos passar aqui para o nosso próximo slide, que nós vamos falar agora sobre o auxílio acidente. Então, o auxílio acidente será concedido como indenização ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Então, nós temos aqui o auxílio acidente. Ele está previsto no artigo 86 da Lei 8.213 de 91, mas ele está mais detalhado, no decreto 3.048 de 99, né? Isso que traz aí mais detalhes sobre este auxílio acidente. Então vamos aqui passar para o auxílio acidente do decreto 3.048 de 99. Então, o que o decreto diz aqui no artigo 104? Ele diz o seguinte: o auxílio acidente será concedido como indenização. Então, a primeira característica do auxílio acidente é que ele é uma indenização. É isso que é paga quem? Ao segurado empregado, inclusive o doméstico, ao trabalhador avulso e ao segurado especial. Notem que aqui não foi incluso o segurado facultativo, não é isso? Por quê? Porque ele não exerce atividade remunerada, ele não trabalha. Não foi incluso aqui o segurado, o contribuinte individual também não, né? Se vocês observarem, eles não foram inclusos aqui, não é isso? Que eu, de certa forma, tenho uma divergência, divirjo, em relação ao contribuinte individual que presta serviço a empresas terceirizadas, que ele é terceirizado. Nesse caso, eu acredito que ele deveria fazer jus, certo? Mas não vamos entrar aqui ao mérito. Então, ele é devido como uma forma de indenização quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, aqui não importa se o acidente é do trabalho ou se o acidente é um acidente de outra espécie, não é isso? Então, não importa a natureza do acidente, né? E sofreu um acidente, houve lesões que reduziram a minha capacidade para o trabalho, eu faço jus ao auxílio acidente. Então, olha só, resultar sequela definitiva
não pode ser sequela temporária, tem que ser uma sequela definitiva, não é isso? Que implique redução da capacidade de trabalho que habitualmente exercia. Então vamos imaginar o segurado que era digitador, não é isso? Ele trabalhava ali como digitador, ele era escrivão da polícia, é um segurado, não é isso? Do regime próprio, né? Aqui do regime próprio. Mas vamos imaginar que seja um digitador particular, um digitador de escritório, trabalha em um escritório como digitador. Vamos lá. Sofreu um acidente, aqui não importa se o acidente é do trabalho ou não. Imaginem, sofreu um acidente, teve o braço amputado. Como é que esse segurado vai trabalhar, minha gente, de digitador? Me digam. Não é isso? Então, vamos lá. Será que esse segurado, que é digitador, ele está incapacitado para qualquer atividade? Vamos imaginar. Para atividade digitador, eu não tenho dúvidas de que este segurado, ele está totalmente incapaz, ele não consegue mais exercer essa atividade. Mas será que esse segurado não consegue dar aula? Vamos imaginar então que ele possui um diploma de professor, de graduação em alguma área do conhecimento que lhe autorize a licenciar. Será que esse segurado, ele não consegue, então, dar aulas? Eu acredito que sim, não é? Ele consegue sim dar aulas, com certeza. Não é isso? Então, mas ele está incapacitado para a maioria das atividades. Né? Então, o que houve aqui? Não houve uma incapacidade total, mas houve uma incapacidade parcial. Então, neste caso, houve o quê? Uma redução da capacidade para o trabalho que essa pessoa habitualmente exercia. Então, neste caso aqui, esta pessoa, ela faz jus ao auxílio acidente, que é pago na proporção de metade de um salário mínimo. Então, este benefício, como ele é uma indenização, ele é pago no valor de 50% de um salário mínimo, certo, gente? E este benefício, ele não impede que esta pessoa possa trabalhar. Então, eu tive a redução da capacidade para o trabalho. Eu posso novamente conseguir um emprego e eu não vou perder o benefício do auxílio acidente. Não é isso? Ele não impede. É o que diz aqui o parágrafo 1º, né? Então ele diz o seguinte: o auxílio acidente mensal corresponderá a 50% do salário de benefício, desculpa, não é o salário mínimo, é do salário de benefício que deu origem ao auxílio doença do segurado. Se você recebia um salário mínimo como auxílio doença, não é isso? Então você vai receber metade de um salário mínimo. Se você é um segurado empregado, a sua renda vai ser calculada com base na média das suas contribuições, implicando, e aí vai ter uma incidência lá, não é isso? É 60% de todas as suas contribuições, mais 3% a cada ano aí até completar que exceder, né, a carência. Então tem uma carênciazinha lá que nós vamos entrar em detalhes em outra live, né, quando nós vamos falar sobre cálculo de renda mensal inicial. Mas é isso, então vai ser 50% do que você recebia como auxílio doença. Não é isso? Corrigido até o mês anterior ao do início do auxílio acidente e será devida até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito. Então você vai receber o auxílio acidente até chegar a época de você se aposentar, seja por idade, né, seja por tempo de contribuição, que hoje nós tivemos alterações nessas nomenclaturas também, né? Hoje nós chamamos de aposentadoria programada. Então, quando você for receber qualquer tipo de aposentadoria, então aí o benefício vai ser cessado. Mas enquanto isso, você recebe o benefício normalmente, trabalhando ou não. Então você pode exercer qualquer outra atividade, né? Isso que não vai impedir o recebimento do benefício do auxílio acidente, que é pago no valor de 50% do salário do salário de benefício. Certo, gente? Então, é isso. Continuando aqui nosso slide, né? Vamos passar aqui para o próximo slide. Vamos ver então quais são as implicações, que eu acho que é a parte mais interessante aqui da nossa live, quais são as implicações jurídicas quanto ao recebimento dessas três espécies de
benefícios, né? Então, vamos passar aqui então para a implicação do recebimento do auxílio doença previdenciário, que é o espécie B31. Então, olha só, vamos ver aqui então algumas características do auxílio doença previdenciário. A primeira é que este auxílio ele não tem nenhuma relação com o trabalho, ou seja, não ocorre em virtude de acidente de trabalho e ou doença ocupacional. Então, neste caso aqui, gente, o auxílio doença previdenciária não tem nenhuma relação com, não é isso, acidente do trabalho ou doença ocupacional. Neste caso, como não possui nenhuma relação com isso, qualquer espécie de acidente, neste caso, para receber o benefício, o segurado ele vai ter que comprovar a qualidade de segurado, vai ter que cumprir a carência de 12 meses e vai ter que se submeter a uma perícia onde o médico constate que ele está temporariamente, olha só, temporariamente, gente. Ou seja, existe um prazo para esse benefício cessar. Então, ele tem que estar temporariamente incapacitado para o trabalho. Não é isso? Por quê? Porque se for permanentemente, ele não vai receber auxílio doença previdenciária, ele vai receber aposentadoria por invalidez. Então, se for incapacidade temporária, tenha plena certeza, você vai receber por um determinado período e vai parar de receber. Caso você queira continuar recebendo, terá que se submeter a uma nova perícia e o médico vai ter que dar um parecer positivo atestando que você ainda não se recuperou plenamente. Certo? Então, essa aqui é uma das características. Certo? Então, vamos passar aqui para a segunda característica. Olha só, não é isso? Vejam só aqui o que acontece. O auxílio doença ou auxílio por incapacidade temporária, ele não gera estabilidade provisória, não é isso? De 12 meses, que está prevista no artigo 118 da Lei 8.213 de 91. O que é essa estabilidade provisória, não é isso? Ela fala da pessoa que sofreu um acidente de trabalho. Então, caso o segurado tenha sofrido um acidente de trabalho, não é isso? E esteja incapacitado por mais de 15 dias, ele vai receber, então, o auxílio doença acidentário e ele vai ter a estabilidade provisória por 12 meses. Ou seja, quando ele se recuperar a capacidade para o trabalho, ele vai ser readmitido pela empresa onde ele trabalhava e ele tem a garantia de que não pode ser demitido desta empresa por pelo menos 12 meses. Mas caso a empresa demita ele, antes deste prazo ela deve indenizar o período até completar as 12 parcelas. Ou seja, se a da empresa demitir o cara, o segurado, no período de estabilidade, é melhor ela deixar ele trabalhando, né? Porque de todo jeito a empresa é obrigada a pagar pelo período da estabilidade, né? Se o segurado ajuizar uma reclamação trabalhista. Então, a terceira característica é a seguinte: o empregador não precisa fazer o depósito do FGTS enquanto o trabalhador estiver afastado de suas funções. Por quê? Porque aqui o auxílio-doença não há nenhuma relação com acidente de trabalho. Então, se não houve acidente, o empregador ele não precisa fazer o depósito do FGTS enquanto o trabalhador estiver afastado de suas funções. Olha só, o auxílio, neste caso aqui, ele não tem repercussão no RAT e no FAT. Gente, isso aqui é um tema bem complicado para explicar aqui em uma live. Seria necessário fazer uma live só para falar sobre o RAT e o FAT. Mas o que eu posso adiantar para vocês é que isso aqui é uma contribuição que as empresas fazem ao INSS. Né? E essa contribuição ela é calculada com base na quantidade de acidentes de trabalho que geraram auxílios-doença acidentários para aquela empresa. Então, o INSS ele tem uma estatística de quantos acidentes daquela determinada empresa, quantas pessoas sofreram acidentes lá, quantas foram concedidas de auxílio-doença acidentário, quantas pensões por mortes decorrentes de acidente foram geradas. Então, dependendo de todos esses fatores, a empresa ela vai pagar uma contribuição para o INSS que é calculada nesses índices. Então, isso aí nós chamamos de FAT, que é o fator acidentário
do trabalho, não é isso? Então, é feito esse cálculo com base nesse FAT. Então, no caso do auxílio-doença previdenciário, como ele não tem nenhuma relação com o acidente de trabalho, então ele não tem repercussão no FAT, né? Isso que é esse fator. Exigência, exige carência de 12 meses para o seu recebimento. Por quê? Porque não foi um benefício decorrente de acidente de trabalho, né? Isso, então, se não foi decorrente de acidente de trabalho, é exigida a carência. O segurado ele precisa cumprir essa carência de 12 meses para poder fazer jus ao recebimento, não é isso? E aqui nós temos a renda do salário, não é isso, que corresponde a 91% do salário de benefício. Então ele vai pegar ali todos os seus salários de contribuição, vai somar, vai fazer um cálculo, não é isso? E 91% daquele salário ali vai ser o que você vai receber, né? Que é o seu salário de benefício. Então, essas são as características do auxílio doença previdenciário. Agora nós vamos falar do mais interessante que eu acho, que é o auxílio doença acidentário, que é aquele decorrente do acidente de trabalho. É aquele que teve como seu fato gerador um acidente de trabalho. Então vamos falar aqui sobre ele agora aqui nas implicações. Então vamos lá. Então aqui nas implicações nós temos o seguinte: o auxílio doença acidentário. Então a primeira característica do auxílio doença acidentário é que ele tem relação com o trabalho. Então ele é um acidente que tem uma relação com o meu trabalho, ou seja, ocorre exclusivamente em virtude de acidente de trabalho e ou doença ocupacional. Então, qual é o fato gerador de um auxílio doença acidentário? É que ele tenha decorrido em virtude de acidente do trabalho e ou doença ocupacional. E lá no artigo 19 da Lei 8.213 de 91, nós temos então o conceito do que significa então acidente de trabalho e doença ocupacional. Desculpem aí, gente. Então o artigo 19 ele diz o seguinte, que o acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos nos incisos 7 do artigo 11 desta lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Então, a primeira característica aí do acidente do trabalho é que esse acidente ele ocorre em decorrência do exercício do trabalho. Então, imagine o seguinte, trabalho em um supermercado, não é isso? Aconteceu um acidente, vamos lá, eu trabalho no setor de frigorífico, cortei um dedo lá no meu local de trabalho, é considerado então um acidente do trabalho. Por quê? Porque foi pelo exercício do trabalho e a serviço da empresa onde eu trabalho. Não é isso? Então, é isso aí que nós temos então o conceito de acidente de trabalho. E lá no artigo 21, no artigo 20, desculpa, nós temos então as doenças que são equiparadas a acidente do trabalho. Ou seja, são doenças que o segurado, ao ser acometido por elas são consideradas então acidente do trabalho. São doenças que o próprio exercício da atividade vão fazer com que ela provoque. Então, para ficar melhor entendido, eu vou dar um exemplo para vocês. Então, imaginem o digitador, não é isso? Mesmo que ele não sofra um acidente, o fato de ele digitar, dele estar ali no teclado, digitando por anos e anos, vai provocar
a LER, que é a lesão por esforço repetitivo. Ou seja, mesmo que a empresa adote todas as medidas de segurança do trabalho, é inevitável que aquele segurado não seja acometido por aquela doença. Por isso essa doença ela é chamada de doença profissional. Não é isso por quê? Porque você vai adquirir ela só em exercer aquela profissão. E ela é considerada um acidente de trabalho. Então, a doença profissional ela é considerada um acidente de trabalho. Então, imaginem o seguinte, o digitador, né, isso, só o fato dele digitar, ele vai mais dia menos dia ser acometido pela lesão por esforço repetitivo, mesmo que a empresa adote todas as normas de segurança. Então, é uma doença profissional e ela é considerada uma doença do trabalho. Então, acidente do trabalho, olhem só, acidente do trabalho, como nós já vimos, é aquele acidente, não é isso? Nós vimos lá, que ocorre pelo exercício do meu trabalho. Então, no acidente de trabalho, a empresa, no acidente de trabalho, o exercício da minha atividade, aliás, quando aquele acidente ocorre durante o exercício do meu trabalho, nós temos o acidente do trabalho. E uma das doenças que é considerada acidente do trabalho é a doença profissional, ou seja, que é aquela doença que eu adquiro simplesmente por exercer aquela atividade. Ou seja, aquela doença ela é típica do exercício daquela atividade. Então, se eu trabalho com uma voz e futuramente eu perca essa minha voz, por exemplo, eu sou um locutor ou um professor, essa doença ela é uma doença do trabalho, é uma doença profissional, aliás, uma doença profissional. Não é isso por quê? Porque ela é produzida ou desencadeada pelo exercício do meu trabalho, mesmo cumprindo todas as normas de segurança. Certo? Outra doença que é considerada acidente de trabalho é a doença profissional. Olha a diferença. Então, são acidentes do trabalho. Doença profissional, doença do trabalho. Qual é a diferença? A doença profissional é quando eu adquiro aquela doença simplesmente por exercer minha profissão. Ou seja, não importa se a empresa usa equipamento de segurança, respeite as normas de segurança. Mais dia, menos dias, eu vou adquirir aquela doença. Então, ela é uma doença profissional. Doença do trabalho. Doença do trabalho é quando eu adquiro uma doença em decorrência de que a empresa não seguiu as normas de proteção do trabalho. Então, vamos lá, a empresa não forneceu capacete para o empregado. Caiu alguma coisa na cabeça dele e machucou. Doença do trabalho. Certo? Então, isso é a doença do trabalho. É ou desencadeada em função de condições especiais e é realizado como se relacionasse diretamente. Muito bem. Tudo bem, gente? Então, essa aí é a doença do trabalho. E aqui nós temos aqui no artigo 21 algumas doenças que também são equiparadas, algumas situações que são equiparadas a acidente do trabalho. Então, olha só, ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por terceiro ou pelo companheiro de trabalho, lá no trabalho, é considerado um acidente de trabalho. Outro exemplo, acho que é o mais famoso de todos, é o acidente de trabalho itinere, ou seja, é aquele acidente que eu sofri no deslocamento de casa para o trabalho ou no deslocamento do trabalho para casa. Mesmo eu não estando mais no horário de trabalho, se aconteceu no deslocamento de casa para o trabalho e vice-versa, é considerado também equiparado a um acidente do trabalho. E quais são as implicações jurídicas? Todas essas que eu acabei de falar. Neste caso, o benefício não será exigida a carência. Então, vamos ver então quais são as implicações. Toda vez que acontecer um acidente do trabalho, seja ele por doença profissional, seja ele por doença do trabalho, se for um acidente itinere ou em outras situações, mas que seja um acidente do trabalho, nós teremos as seguintes implicações. Então, vamos ver aqui quais são estas implicações. A primeira implicação é que gera estabilidade provisória, prevista no artigo 118, a contar do retorno do empregado às suas atividades. Note que no auxílio-doença previdenciário, aqui no auxílio-doença acidentário, o empregado,
ele tem direito à estabilidade, ou seja, quando cessar o auxílio-doença dele, acidentário, ele tem a garantia de retorno à empresa e de que não pode ser demitido por pelo menos 12 meses. Caso a empresa faça isso, ela vai ter que indenizar o período da estabilidade. Olha só, neste caso, o empregador ele é obrigado a fazer o depósito do FGTS enquanto o trabalhador estiver afastado de suas funções. Lá no auxílio-doença previdenciário, o empregador ele não é obrigado a fazer o depósito do FGTS. Né? Isso enquanto o empregado estiver afastado de suas funções. Aqui, nessa situação, ele é obrigado a fazer. Olha só, tem repercussão no RAT e no FAT, ou seja, se houver muitos acidentes do trabalho, a empresa ela vai pagar uma contribuição maior ao INSS por conta dessa quantidade exagerada de acidentes do trabalho. Olha só, mais uma característica interessante aqui, né? Vamos ver aqui mais essa característica interessante aqui do auxílio-doença, né? Não exige nenhuma carência para o seu recebimento. Então, neste caso aqui, o segurado, ele não vai ser exigido a carência e o salário corresponde a 91% do salário de benefício. Essas são as implicações. Estão vendo, gente? Então, são as implicações aí no recebimento. Então, para resumir, vamos dar continuidade aqui, nós temos aqui o conceito de acidente do trabalho que eu já falei para vocês. O auxílio acidente agora, né? Vamos falar sobre o auxílio acidente. O auxílio acidente, como eu já falei para vocês, é um benefício que o segurado do INSS pode ter direito quando desenvolver uma sequela permanente que reduza sua capacidade laborativa. Ou seja, nos dois anteriores, no auxílio doença previdenciário e no auxílio doença acidentário, né, a incapacidade era temporária, não é isso? Aqui a incapacidade não é temporária, aqui a incapacidade ela é parcial. Né? Então ele ficou com uma incapacidade parcial, porém com uma sequela. Né? E se essa sequela ela reduziu a capacidade deste segurado para exercer a atividade que ele exercia anteriormente. Então vamos ver aqui. Né? Vamos então novamente aqui para o slide. Observem só. Quando desenvolver sequela permanente que reduza sua capacidade laborativa. Este direito é analisado pela perícia médica do INSS no momento da avaliação pericial. A sequela permanente e consolidada que dará direito ao auxílio acidente, olhem só, ao auxílio acidente, deverá estar descrita no anexo 3 do Decreto 3.048 de 99 e pode ser ocasionada por qualquer tipo de acidente. Aqui neste caso, não importa se o acidente é do trabalho ou não. Né? Se for constatada a redução da capacidade, você vai receber este auxílio aqui. Certo? O auxílio corresponde a 50% do salário de benefício e é pago como uma forma de indenização em função do acidente e, portanto, não impede o cidadão de continuar trabalhando. Ainda que o trabalhador fique desempregado, posteriormente o auxílio-doença continua, aliás, o auxílio-acidente continua sendo pago. Então, vamos aqui fazer as nossas conclusões para encerrar essa transmissão. Né? Com as informações que nós tivemos aí, podemos montar o seguinte quadro comparativo. Então, nós temos aqui um quadro onde nós temos o auxílio doença, o auxílio acidente e o auxílio e a aposentadoria por invalidez. Lembrando que aqui o auxílio doença não importa se é acidentário ou se é comum. Aqui nós temos o auxílio acidente e a aposentadoria por invalidez. Então vamos lá. No auxílio doença, seja ele o auxílio doença comum ou acidentário, a extensão da incapacidade ela é total, certo? Só que a duração da incapacidade ela é temporária. Então, eu estou totalmente incapaz de trabalhar por determinado período, ou seja, eu estou totalmente incapaz de trabalhar por 5 meses. A partir do 6 eu já posso. Então, este é o auxílio doença, seja ele o comum ou seja ele o acidentário.
O auxílio acidente, eu estou parcialmente incapaz, ou seja, eu posso trabalhar, mas não em qualquer atividade. E eu estou permanentemente, essa incapacidade parcial, ela é permanente, ou seja, eu estou parcialmente incapaz, eu consigo trabalhar em tais profissões, mas em tais profissões eu não posso. E esta incapacidade, ela tem duração permanente. Por isso que você recebe por toda a vida, até chegar a época de se aposentar, seja qual for a modalidade de aposentadoria. Já que na aposentadoria por invalidez, a incapacidade é igual à do auxílio-doença, é total, só que a duração é permanente. Então, qual é basicamente a diferença entre o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez? Nos dois casos, a incapacidade ela é total, eu não consigo trabalhar de maneira nenhuma. Só que no auxílio-doença, eu não consigo trabalhar de maneira nenhuma por um determinado período, e aqui, na aposentadoria por invalidez, o segurado não consegue trabalhar por um período indeterminado, ou seja, não há como saber quando ele vai recuperar a sua capacidade. E no auxílio acidente, eu estou parcialmente incapaz para o resto da vida, não é isso? Para o resto da vida. Espero que vocês tenham gostado da transmissão. Agradeço demais a companhia de vocês. Tenham todos uma boa tarde. Mais uma vez, não esqueçam, me sigam lá no YouTube, vamos fazer meu canal crescer, certo? Curtam aqui também essa live. Espero que vocês tenham gostado mesmo, de fato, e que assistam as demais que eu irei gravar. Fiquem todos com Deus, uma boa tarde e que Deus ilumine a todos nós. Até mais!